Bem-vindos ao segundo episódio do Fora de Escritório. Hoje trazemos-lhe uma novidade. Queremos apresentar-lhe também alguns dos espaços que a cidade invicta tem para oferecer a todos aqueles que as visitam. O Vila Catarina é o antigo Tribunal Local Cível do Porto. Por isso, nada melhor do que este magnífico espaço aqui na cidade invicta para recebermos a nossa convidada, doutora Ana Neves Torres, uma advogada especialista em Direito da Família e que assenta a sua vida na simbiose perfeita entre três pilares: o exercício da vida profissional, familiar e pessoal. Não fosse ela uma apaixonada pela família, é a ela que nós hoje dedicamos este momento de conversa para si e lhe trazer essencialmente aspectos positivos e negativos também, quando o amor existe e quando deixa de existir. As relações têm sempre efeitos pessoais, mas também patrimoniais. É muito importante conhecê-los para evitar problemas futuros. Obrigada, Ana, por teres aceito o convite e participares destas nossas conversas cá. É um gosto receber-te. Neste momento vamos começar a conversar sobre aquilo que tu és realmente especialista, o direito da família. Eu começo logo por uma pergunta, que não é pergunta, mas acaba no fundo por refletir um bocadinho aquilo que eu também acredito, que é: existe o amor e o que é que nós temos que fazer para o regular quando ele deixa de o ser, de uma maneira preventiva? O que é que tu nos tens a dizer sobre isso? Eu acho que temos que ir ao antes. Temos mesmo que olhar para o amor e para os seus efeitos jurídicos antes de ele se terminar, ok? Temos que olhar e perceber como é que esta boa relação que nós temos, como é que podemos fazê-la perdurar durante o casamento e depois como é que nós conseguimos antever eventuais problemas que venham a surgir, porque uma coisa é certa, o casamento vai ter um fim, não é? Certo. Seja por morte ou por divórcio. Portanto, tendo essa certeza, como é que nós conseguimos aqui acautelar alguns dos efeitos? Os efeitos pessoais do casamento estão definidos na lei, nós não conseguimos alterar, mas os efeitos patrimoniais nós conseguimos antever e perceber qual é que faz mais sentido para nós enquanto casal. Sim. E então, esses efeitos vão produzir efeitos durante o casamento, enquanto o amor dura. Portanto, não é só no fim, é mesmo enquanto dura. O regime de bens que nós vamos escolher, seja ele qual for, vai ter efeitos na administração dos bens, não é? Sim. E, portanto, é muito importante nós fazermos uma escolha consciente para perceber como é que se vão regular as coisas, como é que vão ser geridas as contas bancárias. É muito importante nós definirmos, conversarmos e, mesmo depois de escolhermos o nosso regime de bens, fazer aqui uma reunião entre casal e perceber como é que nós vamos gerir as coisas. Que é o meu património, mas vai ser usado por ti, em que termos, para não chegarmos ao cúmulo de estarmos a discutir, mas quem é que tem que meter gasolina no carro? Exatamente, sim. Ele é meu, mas tu aqui andas, portanto a propriedade é minha, o uso é teu, quem é que mete? Portanto, vamos discutir bem as coisas e depois, antes, para que durante corra bem, e se chegar ao fim, por algum dos motivos, também é muito importante nós então termos consciência dos efeitos das escolhas que nós tivemos, não é? Uma coisa que agora me está a ocorrer no decurso do que estás a dizer: qual é a causa que hoje em dia causa, no fundo, aqui as separações e que impacto é que isto traz relativamente ao sobreendividamento, ao dinheiro? Como é que os casais têm gerido isto e qual achas que é, na tua perspectiva, a causa número 1 que eles apontam quando seguem rumos diferentes? Naquilo que é a minha experiência profissional, sim, aquilo que é o motivo principal para o divórcio é o dinheiro. Ok. É o dinheiro. Em duas perspectivas. Na perspectiva do endividamento, nós para nos endividarmos não precisamos de consentimento do outro cônjuge, não é? E portanto eu posso fazer dívidas em proveito comum do casal, sozinha. Mas isso obviamente que vai ter efeitos depois no casamento e na nossa relação. Mas é sempre assim? Há essa possibilidade sempre de gerar o endividamento enquanto casal, mas cada um por si? Não é? Porque não é preciso nenhum banco. Se eu for ligar a uma credora, nenhum deles eu vou pedir 20 mil euros, nenhum deles me vai perguntar para que é, para o que não é, e nem vai pedir o consentimento do meu marido, mesmo sabendo lá e constando lá que eu estou casada num dos regimes de comunhão. Portanto, aí está a resposta. Sim, é verdade. E, portanto, isto causa muita surpresa, porque muitas vezes, como há uma falta de comunicação dentro do casal relativamente às questões financeiras, porque veem o amor só na questão do relacionamento, da paixão, e esquecem depois também de tratar das questões financeiras,
financeiras e não falam sobre elas, e esta falta de comunicação leva muitas vezes a que se descubram coisas menos boas, como dívidas, como também aqui questões de solvências pessoais, que acabam por arrastar o outro cônjuge para estas discussões, o que faz com que muitas vezes depois a solução seja o divórcio, não é? Porque ninguém quer, hoje em dia, ter aqui que assumir dívidas por coisas pelas quais não tinha conhecimento. Isso gera uma desconfiança, porque aqui vai-se então fazer uma mistura e uma relação entre os efeitos patrimoniais da nossa relação com os efeitos emocionais, que é o sentimento de traição, de mentira e os efeitos emocionais que isto tem, que obviamente que prejudica a relação. E, portanto, na maioria dos casos, aquilo que nos chega é, de facto, questões patrimoniais. E também, não só nesta perspectiva do endividamento, mas também na perspectiva da dependência financeira que ainda se sente muito hoje das mulheres face aos maridos, no sentido de que o meu marido é empresário, tomei a decisão eu tomei enquanto casal, tomamos a decisão de eu me dedicar mais à vida familiar e agora sinto que para comprar um par de cuecas tenho que pedir dinheiro. E depois isto começa a querer gerar uma onda de desconforto e que depois acaba também por chegar ao divórcio. A segunda causa, a traição. Ok. Mas porque a gente me pergunta isto, porque eu acho que as pessoas esperam que a minha primeira resposta seja a traição, mas não. Isto acontece, sim. Por esse motivo, mas não é de facto a primeira causa. Não tinha ainda noção. E como é que isto, nesta perspectiva, todos os efeitos subsequentes a um divórcio, como é que se regula a questão dos efeitos numa pensão, por exemplo, ao cônjuge? Como é que é reproduzida a questão para os filhos? E depois, como é que nós podemos fazer também, se calhar é uma pergunta demasiado extensa, mas como é que nós podemos fazer esta gestão das dívidas no fundo do casal? Fazer a gestão das dívidas, temos que perceber aqui que fazer esta gestão tem que ser feita de acordo com as regras do regime de bens que eles escolheram e de acordo com aquilo que também inicialmente combinaram fazê-lo. Mas eu acho que tu queres... Mas diz-me. Achas por bem fazer sempre essa, não sei se chamemos convenção prévia, mas uma reunião prévia, uma definição? Claro, porque não faz sentido nenhum eu casar de olhos fechados, vou ao conservatório e caso por um regime que nem sei que é o significado daquilo, não sei que se ficar desempregada, quais é que são os efeitos disso na minha vida enquanto casal, qual é os efeitos de receber uma indemnização, enfim, isso não faz sentido, eu tenho que saber porque linhas me coso. Exato. Porque o amor também tem efeitos patrimoniais quando nós decidirmos casar com outra pessoa. Então temos que saber com que linhas vamos cozer esta relação, porque se assim for, estamos a antever muitos problemas. Sim, estamos a preveni-los, estamos a prevenir problemas patrimoniais, financeiros, mas também e sobretudo problemas emocionais, muitas discussões, porque já sabemos com que linhas é que nos estamos a cozer. E, portanto, não saímos desta linha. Agora, relativamente à questão da pensão de alimentos, tanto ao outro cônjuge como aos filhos, temos que sempre olhar para dois lados, que é a questão da necessidade e a questão da possibilidade não é, da capacidade, necessidade e capacidade por um lado. E obviamente que se uma pessoa está, vamos falar aqui nas responsabilidades parentais, se um pai tem muitas dívidas, essas dívidas não se devem sobrepor aos alimentos que tem que pagar ao filho, não é? Há que aqui ter uma prioridade relativamente ao demais. Agora, acho que os efeitos que isto tem é de muita frustração, porque depois os pais entram aqui num conflito que vai escalando, porque, por exemplo, um pai que tem, estou-me aqui a rir porque hoje de manhã trabalhei num caso destes, que é alguém que tem dívidas e prefere pagar essas dívidas a terceiros do que pagar uma pensão de alimentos aos filhos, alguma coisa não está muito certa, porque não faz sentido, e se calhar devem recorrer a ti para se calhar fazer um PAP ou então uma insolvência pessoal para tratar das outras dívidas e devem dar prioridade aqui aos filhos. Depois também vai aqui um bocadinho da questão cultural e da visão que as pessoas têm da gestão das coisas, não é? E é muito importante chamar a atenção aos pais que em primeiro lugar estão os filhos. Aliás, a penhora do salário relativamente aos filhos, aos alimentos a prestar aos filhos, não tem as limitações que tem a penhora de um salário por uma dívida a um terceiro. E portanto há que sensibilizar para isto, que nem devia ser necessário sensibilizar. Os filhos precisam de existir, não é? De subsistir.
As crianças precisam de comer, precisam de muita coisa e os pais têm que assumir essa responsabilidade. Olha, quanto aos alimentos, eu gostava de falar aqui de uma questão que é as crianças. Nenhuma criança pediu para nascer, nós não pedimos para nascer, foi os pais que fizeram essa escolha ou aconteceu. E portanto a responsabilidade dos pais tem que estar sempre aqui em cima da mesa, certo? E não nos podemos nunca esquecer isso, e embora muitos pais e mães também se esqueçam ao longo do caminho, é importante sempre relembrar, embora não fosse necessário ter que o fazer. Sobre as dívidas dos pais, relativamente aos alimentos dos filhos, também é muito importante aqui olharmos para as despesas extra, não é? Não só os alimentos base, mas também as despesas extras com atividades extracurriculares, escolas privadas. Obviamente que estas questões extra, embora possam ser fundamentais para o desenvolvimento das crianças, temos que olhar aqui para a capacidade dos pais. Portanto, enquanto mãe queremos os melhores para os nossos filhos, mas se o pai não tem capacidade para participar nas despesas de um colégio privado, nós não podemos obrigá-lo a fazer, porque de facto ele não tem capacidade financeira para o efeito. E o mesmo acontece com atividades extracurriculares, como a prática de ténis, hipismo e por aí fora. Obviamente que são práticas de desporto muito elevadas, com um custo muito elevado, e que nós aí temos que ter aqui um bocadinho de bom senso e uma ponderação. Agora, no que é essencial e vital para o bem-estar da criança, o pai não se pode desresponsabilizar. Ou seja, no fundo, considerar que há aqui as despesas extra dos filhos e que devem ser tomadas em consenso, no fundo. O ideal é que tudo relativamente à criança seja tomado em consenso, seja por acordo. Isso era o ideal. Sabemos que nunca vamos viver num mundo ideal e, portanto, no que for possível, que os pais cheguem em acordo, porque não faz nenhum sentido, na minha perspectiva, que seja um terceiro que não conhece a criança, que é o juiz ou a juíza, vir a tomar decisão sobre a vida dela. E, portanto, acho que os pais, adultos conscientes, têm mais capacidade de o fazer. E se não têm essa capacidade, então se calhar temos aqui que questionar muitas outras coisas, não é? Como as suas capacidades até para executar o papel. Tu falaste agora num ponto importante, que é, no fundo, alguma estabilidade familiar que existe até quando o divórcio chega, não é? E durante o período em que a família ainda é uma família conjunta, que impactos é que, por exemplo, a perda da habitação pode refletir nos filhos e pode refletir enquanto o casal que tem algum tipo de dívida? Como é que isto poderá afetar também a relação com os filhos? Bem, a execução, a penhora da habitação é um assunto muito sensível, porque a casa é o seio da família, ali que se desenvolvem todas as relações familiares. Mas às vezes há situações, não é, que por via de escolhas ou não escolhas, acidentes da vida, nós temos que nos desprender desse bem material e encontrar uma solução. Obviamente que isso vai trazer sempre um impacto na família, temos é que procurar que esse impacto seja o mínimo possível, encontrar aqui soluções para que esse impacto seja o mínimo possível. Se estão juntos, eu acho que é fácil, não é? Ou seja, nas dificuldades o casal deve se unir ainda mais, também com os filhos, e fazer com que a família se encontre aqui uma retaguarda familiar, um outro apoio do Estado, social, para que tenha uma habitação. Se estão separados, o facto de o pai ou a mãe perder a casa tem um impacto maior na vida dos filhos. Porquê? Porque se o outro progenitor tem habitação, como é que vão existir pernoitas e convívios com outro progenitor que não tem onde o receber? Durante o dia é fácil, porque vamos a um parque e as pernoitas. E parece que não, isto vai aqui quebrar com a rotina e com a dinâmica familiar. E é um prejuízo enorme para os filhos não poderem privar com os pais e com as mães de forma habitual e normal, porque estes perderam a sua habitação. Claro que será sempre uma questão, e esperamos todos que seja uma questão temporária, não é? Claro que e que exista aqui uma forma de conseguir ter esse espaço para voltar a receber os filhos quanto mais breve possível, mas enquanto isso não acontece, há aqui uma relação entre pais e filhos que pode ser colocada em causa, e que o pai e a mãe que estão nessa circunstância têm que trabalhar no sentido de arranjar aqui ferramentas e fazer com que o acordo dos estados parentais seja mais criativo, no sentido de criar aqui convívios de forma a que a criança consiga estar com o progenitor que perdeu a habitação. Não há fundamento nenhum, na minha perspectiva,
tendo um dos progenitores conhecimento que o outro perde a habitação e, portanto, está numa situação de instabilidade, foi para uma casa social, foi recebido em casa de uns amigos e não pode receber o filho de acordo com como estava no acordo dos estados parentais, e tendo outro progenitor conhecimento disso, não faz sentido absolutamente nenhum que se entrem por aí fora com incumprimentos, Sim. porque não compras por noitas. Não, temos que ter aqui um bocadinho de bom senso e ter aqui uma dinâmica, porque isso só vai prejudicar os filhos. Eu fiz esta questão porque nós recentemente também vimos nas notícias alguns pais, neste caso mais mães, que estavam a viver por causa da crise na habitação e que estavam a viver em quartos com os filhos. E isto foi constrangedor, pelo menos para mim, que assisti à realidade. Mas creio que nos a pobreza e as dificuldades financeiras não devem ser um critério em um lugar nenhum do mundo para nós sermos ou não pais, não é? Não deve ser um critério. Nós vivemos num Estado social em Portugal que deve dar todo o apoio para que estas mulheres tenham os seus filhos. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte e também temos que encontrar soluções, porque de facto temos que perceber que esta criança que vai chegar a este mundo merece responsabilização nossa. E merece ser acolhida não é luxo, é conforto. Nós não estamos a falar de luxo, não é? Estamos a falar do mínimo de conforto para ter um desenvolvimento adequado. E agora, nós partimos de uma base que é o casal está em dificuldades, mas quando estas dificuldades partem por terceiros, por exemplo, na questão da habitação, pode ser uma dívida em que eles tenham ficado fiadores, ou então pode ser uma herança, porque nem sempre nós temos aqui bons presentes do passado, não é? Sim, mas nós temos a possibilidade de não os aceitar. De que forma? Então, de que forma, juridicamente, é possível nós não aceitarmos essa herança? Ou seja, eu posso repudiar. Desculpa interromper-te, mas, então vamos para uma situação mais prática. Mas o meu pai até tinha uma casa que eu me interessa, mas agora quero pagar as dívidas. Isto é possível? Nenhum filho vai pagar diretamente as dívidas dos pais, não é? Que fiquem descansados porque não há uma assunção da responsabilidade das dívidas no pai. Isso não faz sentido nenhum. Ele era uma pessoa jurídica, tinha as suas responsabilidades e, portanto, não passam para mim. Mas, se eu receber o património que o meu pai me deixou, obviamente que juntamente com esse património vêm também as dívidas, porque esse património do meu pai será sempre responsabilizado pelas dívidas dele. E, portanto, nessa perspectiva, há que ter aqui atenção e fazer contas. Não é? Vale a pena ou não vale receber o valor da casa, qual é o valor da dívida, e não é? Fazermos contas e depois, a partir daí, tomar uma decisão. E depois pode-se repudiar, não aceito a herança e está tudo muito certo. Ok. Parece-me que tudo, nesta pequena conversa que tivemos agora, obrigada por nos esclareceres, mas gostava ainda que tu deixasses uma mensagem para quem nos vê no âmbito desta correlação que existe entre o direito da família e as questões mais debilitadas, chamemos-lhe assim, relacionadas com o endividamento. Então, eu acho que o casamento é algo muito importante para ser mal vivido. Eu li isto no preâmbulo de uma alteração legislativa e ficou sempre esta frase ficou sempre na minha mente, que é, de facto, é mesmo muito importante para ser mal vivido. Então, não deixemos ser mal vivido por questões patrimoniais quando nós conseguimos resolvê-las. Já chegam todas o resto das outras questões emocionais para complicar as relações e, portanto, não deixemos que as questões patrimoniais sejam, e financeiras e dívidas e por aí fora, sejam um problema. Conversemos sobre elas. Antes de casar, façamos perguntas, tentemos perceber qual é que é o regime de bens que faz mais sentido para o casal, quais é que são os efeitos durante o casamento e no fim do casamento. Isto não é menorizar o amor. Isto é privilegiar, isto é ser inteligente e, portanto, façam isso em casal, façam uma consulta jurídica em casal com um advogado especialista nestas matérias para tirar então todas as questões para que o dinheiro não seja um drama dentro de casa, seja um aliado e não um drama. Obrigada. Obrigada eu.